Prioridades, urgência, tempo e distrações. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Olá, queridos. Mais uma vez aqui com vocês, é um prazer muito grande poder falar um pouco mais da Palavra de Deus e as experiências que temos vivido com o Senhor. E hoje queremos falar um pouco sobre um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, se já não se debruçou em cima dele, pelo menos você já ouviu falar. O texto de Maria e Marta. Esse texto, ele fica localizado lá em Lucas, eu peguei esse como referência, Lucas 10, no versículo 38 ao versículo 42. Eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe essa leitura, né? Nós não vamos ler propriamente dito, mas nós estaremos baseando a nossa fala nesse texto. E nós queremos falar um pouco sobre o que essas duas mulheres de Deus viveram naquele tempo. Mas eu não quero cair naquela mesma frase de sempre, né? Marta estava ocupada com muitos afazeres e Maria escolheu a boa parte. Isso eu sei que você já sabe. Mas o que envolve nessa caminhada dessas duas irmãs? O que nos traz de exemplo? O que nos fala nos dias de hoje? E olha que foi tanto tempo, né, que isso foi escrito. Como a Bíblia é atual. Como a Bíblia é atual. Mas antes de entrar propriamente dito nesse texto, eu quero falar com vocês de um título que me chama bastante atenção, de um livreto em que há muito tempo atrás, lá pelos anos de 2005, 2006 mais ou menos, num período que eu fui líder do Ministério de Louvor, eu tive a oportunidade de adquirir esse livreto, em que tinha um título bastante interessante que falava A Tirania do Urgente. E é interessante que naquele tempo já se falava sobre isso, né? Sobre essa tirania que nos é imposta pela sociedade, pela correria do dia a dia. Há um texto que, se eu não me engano, está lá em Daniel, que diz que os carros se amontoariam nas praças, correriam como tochas de fogo. Já fala justamente dessa agitação que o tempo de hoje nos impõe. E é interessante falar sobre isso, porque nesse tempo de quarentena e de isolamento, eu creio que muitos se viram numa situação assim bastante peculiar. Ter que frear do nada, puxar o freio de mão, né? Muitos estavam em plena corrida do dia a dia e se viram obrigados a puxar o freio de mão, né? E quantos tiveram que se adaptar a essa nova realidade? Quantos estão tendo que se adaptar? Muitos trabalhando em home office, muitos tendo que lidar com seus familiares dentro de casa, muitas pessoas ao mesmo tempo, aqueles que têm criança, então nem se fala, a correria é dobrada. Mas tiveram que puxar o freio de mão porque já tinham a sua rotina organizada dentro dessa correria, de toda essa agitação que é a vida do ser humano hoje. Então, para nós olhamos hoje tanto o texto de Maria e de Marta, né? Já foi escrito há muitos anos atrás, como também esse livretozinho que eu peguei ali que falava sobre a tirania do urgente. E nós vivemos a mesma coisa hoje. Estamos vivendo a mesma situação. E, pelo contrário, isso não desacelerou, não parou, não saiu de moda, vamos dizer assim, né? Mas nós continuamos na corrida para poder tentar dar conta de tudo. Eu achei muito interessante, esses dias eu ouvi uma esposa de pastor falar, né, e não vejo problema de falar o nome dela, a pastora, a esposa do pastor Luciano Subirá, a pastora Kelly Subirá. Quando ela estava participando de uma live, ela deu um exemplo que para mim foi assim, que fechou a pauta em relação a esse entendimento. Principalmente de nós mulheres, filhas de Deus, que temos que dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Ela exemplificou como aquele malabarista que está com vários pratos nas mãos, cada prato simboliza alguma área das nossas vidas, né? E quando você para de gerar um daqueles pratos, a tendência dele é cair, não é verdade? Então, uma mulher, vamos dizer assim, vou colocar como uma mulher, mas você que é homem, que está me assistindo aí do outro lado, certamente você também tem suas demandas. Então, eu vou colocar pensando em mim, tá? E aí, esses pratos, a gente pode colocar o que ali? A família, o prato da família, o prato do ministério, para quem trabalha, o prato do trabalho, né? O prato ali do casamento, propriamente dito. Aí, se você for destrinchar isso aí, cada filho é um prato,
Não é verdade? Cada relacionamento. Então você está ali tentando fazer girar aquilo ali o tempo todo. E como eu disse, se você deixa de girar um prato por algum momento, a tendência dele é cair no chão. Então a mulher, ela tem essa função, né, vamos dizer assim, de estar girando aquele prato ali o tempo todo, fazendo rodar, né, aquela engrenagem para que nenhum daqueles pratos caia no chão. E é assim que a gente se sente. Né? E eu estou falando novamente, estou falando do meu mundo de mulher, mas você aí que está do outro lado, homem que está assistindo, transponha isso para a sua realidade. Eu tenho certeza que você também vai se sentir um equilibrista aí nessa situação. E é assim que a gente tem estado. E pelo contrário, a gente acha que a gente vai diminuir a quantidade de pratos, parece que elas só aumentam. E a gente só tem 2 mãozinhas, não é verdade? E às vezes a gente se vê numa situação tão difícil, que as nossas prioridades, elas vão mudando as suas características. Elas vão perdendo a sua essência. E a gente sai do que é prioridade e passa a caminhar para aquilo que é urgente. Ah, é urgente você fazer isso, é urgente você fazer aquilo. Você não pode já fazer porque isso é urgente. E quando a gente vê, nós estamos caindo na tirania do urgente. E o Senhor, ele requer de nós não aquilo que é urgente. O Senhor não deve ser para nós como algo urgente. Ah, eu preciso correr para o Senhor porque é urgente. Eu preciso entregar essa situação diante do Senhor porque é urgente. O Senhor, ele deseja de receber de nós a prioridade, o primeiro lugar. Aquilo que para nós é a primazia, a excelência de tudo. É esse lugar que ele deseja ocupar em nós. A palavra de Deus diz, em Mateus, fala sobre isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente inverte os polos, né? E a gente quer buscar as demais coisas e o reino vai vindo a reboque. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa parar e administrar o nosso tempo, administrar as nossas prioridades. Na situação ali de Marta e Maria, nós entendemos quando o Senhor, ele fala ali, né? Quando Marta indaga para o Senhor e pergunta: Senhor, não te importas? Não te importas que a minha irmã fique aí sentada, fique aí ouvindo o Senhor falar enquanto eu estou correndo de uma parte para outra? Né? E a gente, de uma certa forma, até pode tentar entender um pouco mais esse cenário. É como se Marta estivesse dizendo na mente dela, no raciocínio dela assim: poxa, mas eu que corri, eu que vi ao longe eles chegarem, eu que acionei todos os empregados, eu que mandei pegar água quente, eu que mandei pegar os animais, eu que mandei preparar o banquete, preparar tudo. Será que o Senhor não viu isso? E Maria está aí? Olha que folgada que Maria é. Né? Isso no meu imaginário, tá, gente? Mas se a gente começar a pensar dessa forma e trazer para o nosso raciocínio de hoje, a gente pensa mais ou menos assim, né? E é como se Marta estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não tá se importando? E aí quando o Senhor faz aquela repreensão, mas aquela doce repreensão em Marta, né? Marta, Marta, anda-te afadigada com tantas coisas, Marta, são tantas distrações. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Realmente, porque se completa, a palavra se completa. Maria escolheu o reino, ela colocou em primeiro lugar o reino, o aprendizado, o se quedar, como diz algumas versões, né, diante do Senhor, em intimidade, parar tudo, parou tudo. O rei chegou, o mestre chegou, para tudo. Eu vou me assentar e vou ouvir o Pai falar. E Marta ficou preocupada com o fazer. E veja, não que não seja legítimo aquilo que Marta fez, não que não seja legítimo o sentimento do coração dela, mas Marta colocou o serviço na frente da adoração. E quantos de nós também, dentro da casa de Deus, achamos que o servir importa mais do que o adorar, do que se render diante do Senhor e dar a Ele a prioridade. Mas isso já é assunto para uma outra oportunidade. Mas o que eu quero firmar aqui com vocês é principalmente isso: deixar de abrir mão do que é prioridade por conta das urgências que nos aparecem ao longo da nossa jornada e que nos impedem de ver as belezas do caminho. Eu sei que você já ouviu isso em algum lugar, mas nós precisamos realmente colocar o Senhor
como prioridade nas nossas vidas. Eu quero passar uma experiência para você do que eu vivi há um tempo atrás e para mim foi muito particular porque eu pude entender um pouco melhor, né, o que o Senhor quer dizer também na busca dessa intimidade, na busca dessa prioridade, na busca do remir o tempo, né? Porque precisamos aprender a remir o tempo. A própria palavra do Senhor diz isso. Nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Nesse tempo em que eu vivi, eu achava que a minha vida estava ficando de pé à cabeça porque eu não estava indo apresentar diante do Senhor as minhas situações, porque eu não estava indo colocar para diante do Senhor as minhas ansiedades. É uma verdade? É uma verdade. Mas a realidade é que a minha vida estava ficando bagunçada, estava ficando sem norte e vazia, principalmente porque eu não estava dando ao Senhor a prioridade na minha vida, porque eu não estava dando a Ele o valor que Ele tem, que Ele tinha naquele momento e que Ele continua tendo na minha vida. E eu comecei a ficar cada vez mais vazia. E quando a gente começa a ficar vazio, vazia, quando nós começamos a ficar com muito de nós mesmos e menos do Senhor, a tendência é a gente bater cabeça, é a gente ir de abismo em abismo, porque a nossa carne vai falando mais alto e esses buracos obscuros da alma, eles vão ficando cada vez mais intensos dentro de nós. E a gente não consegue compreender as coisas à nossa volta, nós não conseguimos desvencilhar as coisas, não conseguimos entender e receber sabedoria, discernimento e entendimento para então lidar com as coisas do dia a dia. E aí a tendência é a gente cada vez mais esmorecer e enfraquecer na fé. E aí fazemos aquilo que está ao contrário do que a palavra de Deus diz. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto a nossa vinha está em flor, nós devemos cuidar para que elas não sejam atacadas pelas raposinhas. Quando nós deixamos de priorizar o Senhor, deixamos de tê-lo cada vez mais em nós, de estarmos impregnados pela presença do Senhor, a tendência é irmos abrindo lacunas na nossa cerca espiritual. E aí as raposinhas elas vão adentrando pouco a pouco até minar e destruir toda a nossa vinha. E quando a gente se dá conta disso, às vezes é tarde demais. Então, meus queridos, eu quero deixar isso para vocês nesse dia. Eu sei que talvez você já tenha ouvido falar tanto sobre isso, né? Sobre as distrações, sobre as situações, as demandas que tomam, que roubam o nosso tempo e que nos desequilibram na vida espiritual. Mas quem sabe se o Senhor está trazendo novamente essa palavra, né, de uma forma diferente, porque a verdade é que nenhum de nós que trazemos a palavra traremos da mesma forma, né? Até eu mesma, se eu for tentar fazer de novo essa gravação, eu não vou falar a mesma coisa. Então, se essa gravação está ficando aqui registrada hoje, para que você esteja assistindo, para que você esteja me ouvindo, quem está me ouvindo aí pelo podcast, né? Seja para que você abra o seu olhar, abra o seu entendimento, para que a luz vermelha comece a acender. Será que o Senhor está sendo realmente a prioridade? Será que o Senhor está realmente em primeiro lugar? Será que eu estou dando para Ele a prioridade do meu tempo? Será que eu estou dando para Ele os primeiros frutos? Será que nós estamos dando as primícias ao Senhor? Nós precisamos entender o quanto isso é importante e o quanto isso tem valor para o coração de Deus. Porque quando Ele se entregou na cruz do Calvário por nós, Ele se entregou para que esse caminho estivesse livre, para que não houvesse impedimentos. Eu estava ministrando na igreja esses dias e eu lembrei de uma frase, uma colocação que eu ouvi, que eu coloquei ele naquela ministração naquele momento, porque bem cabia ele naquele momento, e eu quero falar novamente aqui para você. O véu foi rasgado, mas muitas das vezes nós, com as nossas atitudes e com os nossos erros, não dando prioridade ao Senhor que tem prioridade, nós acabamos involuntariamente costurando o véu novamente e colocando impedimentos para acessar a sala do trono. Não faça isso. Volte os seus olhos para o Senhor. Busque em primeiro lugar o seu reino. Creia verdadeiramente que mesmo que as coisas não se resolvam e não venham de imediato, mas o Senhor terá prazer
em te dar orientações e estratégias para resolver todas as situações da sua vida, para torná-la de uma forma mais plena, serena, e você vai conseguir encontrar as soluções para todas as demandas que lhe aparecerem ao longo da jornada. E assim, todas as coisas certamente nos serão acrescentadas. É isso que o Senhor deseja fazer para mim, é isso que o Senhor deseja fazer para você. Que a história de Marta e Maria nos ensine nesse momento, nesse instante. E eu gostaria também de deixar para você algumas dicas. Estabeleça um horário do seu dia. Estabeleça um horário para você se colocar diante do Senhor. Se você é daquele que esquece ou se você é daquele que tem 1001 coisas do seu dia a dia, mais uma dica, coloque o seu despertador para tocar. Nós estamos desenvolvendo um trabalho com o Ministério de Intercessão em que nós temos orientado dessa forma na nossa igreja. Coloque o seu despertador para tocar. Nós temos feito proclamações ao longo do dia e nós temos trabalhado 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Quem sabe é uma prática, quem sabe é uma orientação que você pode começar a colocar em prática na sua vida. Faça isso. Mesmo que você, Milene, mas espera aí, meio-dia, eu não vou ter tempo, eu vou estar no meu horário de almoço no trabalho, eu vou estar cuidando de criança, eu vou estar fazendo isso ou aquilo outro. Mas se o relógio despertou ali, tocou e você está fazendo alguma coisa que você não pode sair, coloque a tua mente voltada para o Senhor ali naquela hora. Faça uma proclamação no seu coração. Ligue o seu coração ao trono de Deus. Comece dessa forma. Daqui a pouco, isso vai virar para você algo vai ficar tão dentro de você, vai ficar tão impregnado dentro de você, que automaticamente você não vai nem mais precisar do despertador. Você vai sentir a necessidade de buscar a face do Senhor. Eu tenho certeza que você vai poder elencar aí no seu caderninho de oração, né, no seu dia a dia, mais estratégias, porque se você buscar, o Espírito Santo vai te dar. Assim, queridos, sejam grandemente abençoados. E no próximo, nós estaremos continuando a falar sobre esse tema numa outra perspectiva. Falaremos mais sobre as distrações. Até lá!